Hiperinflação, confisco do dinheiro em bancos, palavras que trazem tristes lembranças aos brasileiros. Há exatos 20 anos, na tentativa de conter a inflação galopante, o governo lançava o Plano Collor, que congelou os depósitos bancários em todo o país. Hiperinflação, confisco, palavras estranhas para quem tem 18, 19, 20 e poucos anos. Hiperinflação é muito imposto, sei lá. Você acha que o Brasil já viveu uma época assim? Acredito que possa ser que sim, mas não sei o que seja. Não sei o que é. Papos dos familiares, dos mais velhos que eu saiba. Quando eles nasceram, a realidade do país era outra. As palavras desconhecidas hoje estavam em alta. A moeda era o cruzado novo. Havia muito dinheiro circulando, mas de repente o que se ganhava num dia, no outro não valia mais nada. A inflação era pintada como um dragão. Era terrível, né? Você entrava em algum lugar para comprar alguma coisa, no dia, meia hora depois estava tudo muito caro. Era um descontrole, porque a gente não conseguia planejar nada. Comprava, ia no mercado num dia, no outro dia os preços subiam demais e a gente não tinha controle, nenhuma perspectiva. Não dá para guardar dinheiro e planejar nada. O que levou a essa situação foi uma crise externa muito violenta, que vinha se arrastando já há praticamente 15 anos. O Brasil não tinha financiamento do exterior, o setor público foi se deteriorando numa crise crescente que acabou levando a essa situação praticamente pré-falimentar, digamos assim. A década de 90 chegou de cara nova. Um novo presidente tomou posse. O primeiro eleito pelo voto direto, depois de anos de ditadura. Jovem, atlético, trouxe com a imagem de bom moço a esperança de dias mais estáveis. No dia seguinte à posse de Fernando Collor de Mello, a grande surpresa. Iniciar a execução de um plano que trará modificações profundas na economia nacional. Essa tarefa não será fácil, seja porque os desequilíbrios apresentados pela economia são muito agudos, seja pelas enormes resistências que vamos enfrentar por parte daqueles que perderão seus privilégios. 16 de março de 1990, há exatos 20 anos, o Brasil parou e ficou boquiaberto. O governo lançou o Plano Brasil Novo, que depois ficou conhecido como Plano Collor. O tópico mais polêmico e inesquecível, o confisco dos depósitos bancários como a poupança, com valor acima de 50 mil cruzados novos, cerca de 5 mil reais hoje. Aquilo foi uma loucura, né? Aquilo foi uma agressão, vamos considerar uma traição, né? Inclusive eu tenho um amigo que teve um infarto fulminante. Meu irmão tinha uma empresa, tinha feito uma programação de comprar máquinas e coisa e tal, o dinheiro dele foi confiscado, ele perdeu todos os negócios dele. Foi um choque até para o economista. Segundo Júlio Gomes de Almeida, uma medida até esperada por alguns na época, mas que veio com força demais e provocou muitas injustiças. Pegou no mesmo bolo aquele que especulava, aquele que ganhava com o giro do dinheiro e aquele que utilizava o dinheiro, como todos nós, para comprar as coisas necessárias ou para produzir. Foi o que aconteceu com este empresário. Dono de um moinho, Lawrence P. ficou sem dinheiro até para pagar o salário dos funcionários. Na história da empresa, foi fundada em 55, nunca houve, em momento algum, em que nós, a administração, não tinha recursos para pagar o trabalhador. Então foi traumática para a empresa, né? E como foi traumática para o país todo. Então foi uma aventura mal sucedida, aventura de pessoas eminentemente irresponsáveis e que entendem pouco de economia. Ao invés de pagar a inflação, o governo criou um índice para remunerar os investimentos bloqueados. De cara, economizou 40%, mas provocou uma verdadeira corrida à justiça. Hoje são mais de 900 mil ações para reaver as perdas com a poupança. Mais de 2 bilhões de reais já foram pagos em indenizações. E caso haja uma vitória em massa, os bancos seriam obrigados a pagar mais de 50 bilhões de reais aos poupadores. O prazo para entrar na justiça para recorrer dos prejuízos se encerrou ontem. Lawrence ganhou, mas acredita que a indenização cobriu apenas 20% dos prejuízos. Nunca se recupera de um desastre desse tipo, né?
Então, mas foi um período, eu acho que uma das páginas mais negras da nossa história republicana. Entre as muitas consequências, o que ficou para muitos que poupam foi o temor de dormir e acordar sem dinheiro. Tem muita gente que não está nem tendo poupança mais com relação a isso, né? O pessoal já tem medo de se criar uma nova situação desse tipo e o dinheiro todo que você coloca em banco é confiscado e você não tem direito a nada. Está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, nós vimos ali que parece que as pessoas não gostam nem de lembrar. Tamanho foi o impacto daquele ato inicial do governo Collor. Primeiro dia. Paulo, no primeiro dia, né? Primeiro, assim, aquele impacto foi terrível. Aí a indagação, agora, passado tanto tempo, pelo clima da época, situação da economia, aquela foi uma decisão que se impunha? Bom, Maria Lídia, a resposta é aquela não, mas alguma coisa forte se impunha. O problema é que o Plano Collor, chamava Plano Brasil Novo, ele foi estabelecido de um jeito inaplicável. Não havia condições, como disse a reportagem, mostrou aqui a reportagem, a situação externa brasileira era péssima. Nós estávamos em moratória, não havia financiamento para o país, não havia reservas cambiais, era inaplicável aquele plano. Qualquer coisa que fosse feita do jeito como foi feito, não ia dar certo. Agora, a hiperinflação estava instalada, a situação se deteriorava a cada dia, não era nem a cada semana, nem a cada mês, e de fato alguma coisa tinha que ser feita. Talvez não a bala de prata que o presidente Collor, com aquele seu estilo, um estilo falso, né, tentava fazer. Mas alguma coisa, como por exemplo, depois o Plano Real, que não é filho, mas é sobrinho do Plano Collor, porque além do confisco, além do bloqueio do dinheiro, que foi o que marcou o plano e acabou sendo foi um golpe, o que sobrou, e foi um golpe. Além disso, o Plano Collor tinha reforma cambial, abertura da economia, reforma do Estado, privatização, várias das condições que foram utilizadas favoravelmente no Plano Real começaram a ser estabelecidas de uma maneira um pouco maluca, digamos assim, um pouco selvagem, um pouco voluntariosa no Plano Collor. Agora, passados 20 anos, né, olhando para as consequências dessa decisão do Collor nesse Plano Brasil dele, daquela época, Brasil Novo, as consequências para o velho Brasil, para o Brasil real, Collor errou ou acertou? Não, o Collor errou profundamente, porque o que ele queria era acabar com a inflação, com uma ação, com uma bala de prata, como ele dizia, um único tiro, e o que ele conseguiu foi armar uma confusão, uma perplexidade, um espanto geral na economia e, aos poucos, uma ação autoritária. E a democracia que estava começando a se consolidar no país, resolveu a questão aniquilando com o Plano Collor. Ela veio por pressões variadas, as torneirinhas, lembra das torneirinhas? O dinheiro começou a sair aqui, a sair ali, um caso específico ali, um outro ali, na justiça acolá. O resultado final dessa história é que o plano conseguiu sair de uma inflação de 28% ao mês, quando foi instalado, para 9% ao mês. Hoje isso é um absurdo, é maior do que um ano inteiro, mas na época era um tremendo sucesso, em junho, mas não se aguentou. Até o fim do ano, tudo isso, todo esse esforço, todo esse sacrifício, toda essa perplexidade não deu em nada. Terminou da pior maneira possível com o impeachment do homem da bala de prata. Errou profundamente. Obrigada, Zé Paulo. Uma boa noite. Boa noite.